Harry Wellington. Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Psicalizando com Elas e continuando a série aí dos temperamentos com os personagens bíblicos. Hoje a gente vai falar de fleumático. Chegou a vez do fleumático, maravilha. Vamos lá, meninas, quem que a gente vai trazer hoje para o nosso episódio? Hoje a gente tem três personagens importantes. Desses três, dois foram reis. Nossa, fleumático. Chiquérrimos. A gente esperaria. Claro, a gente pensa que quem poderia ser um sanguíneo, mas não. É um fleumático. É um fleumático. A gente vai falar da rainha Esther, Salomão, rei Salomão. De peso esse. E Abraão. Abraão, o pai da fé. Maravilhoso. Salomão, o nome da sabedoria. E Esther. a rainha Esther. Não também poderia ser diferente, né, minha arraso. gente? Arrasou. E aí, gente? O que a gente vai falar deles? Vamos lá. Me conta. Agora é a vez das sanguíneas falarem. Sanguinagem é com a Deus gente do mesmo. Vamos lá. Bom, os fleumáticos, né? Estão ligados aí à água. Elemento A água. água essencial, né? Também. Falar em água, ó, Produção, gente. ó, a nossa aguinha aqui de novo, ó, por falar em água, né? Uhum. E os fleumáticos aí da vez. Elemento água como base, né? Sim. Fluido se integra completamente no ambiente. Exatamente. E o mais interessante é que a água não tem forma. A água num copo tem a forma do copo, na jarra tem a forma da jarra, numa panela ela vai ter a forma da panela. Diríamos então que é um temperamento que se adequa Aonde aonde precisar. colocarem, aonde precisar, eles tá vão, ali. se adequam. O fleumático é pau pra toda obra. Se precisar dele na obra, ele vai. Se Vai. precisar dele em qualquer outro lugar, ele vai estar lá. Temos um exemplo aqui, né? Engenheira, Temos uma advogada, né? Totalmente. Temos uma Vai fleumática para a entre obra como nós. engenheira, ela vai para os livros como advogada. Como psicanalista. Psicanalista agora. Gente, o fleumático, ele é um eterno incompreendido. Ele nunca tá contente. Ele sempre vai buscar alguma coisa diferente. E muitas vezes, como já aconteceu, a gente já falou aí nos episódios das semanas anteriores, características que não são compreendidas, o fleumático é aquele que todo mundo fala que não tá contente com nada. E é verdade, ele não tá mesmo. De fala própria. Uau. De fala própria. A gente nunca tá satisfeito com o lugar onde a gente tá. O fleumático, ele sempre quer descobrir mais. Ele sempre tá buscando compreender mais das coisas. E isso o torna alguém, às vezes, podem dizer que ele é ingrato, porque ele não se contenta com nada. Às vezes dizem que ele é deslumbrado, porque ele quer coisas demais. Mas ele sempre vai estar buscando. O fleumático, ele nunca vai ficar... Vocês não vão encontrar um fleumático que fica apenas ali parado, sem entender o que está acontecendo. Às vezes ele está introvertido. Sim. Mas quando ele está introvertido, ele está digerindo todas as informações que ele absorveu. Então é uma mente pensante E inquieta. inquieta. Tem uma inquietude. Ele tem uma inquietude que é diferente da inquietude sanguínea. Sim. A inquietude sanguínea, ela precisa estar em movimento. A inquietude fleumática, ela é uma inquietude de mente. Interior. Sim. E aí, trazendo para os personagens, né, que foi o que a gente mencionou. Quais características, assim, a gente pode ver, aprender, se identificar, né, como Abraão, um fleumático. Aí a gente tem também Esther,
né? Que foi uma Esther. rainha fleumática, né? Quais são as características que a gente pode identificar? A principal característica que eu acho bem visível em Abraão é a aversão dele a conflito. Abraão, ele tinha uma aversão tão grande a conflito que toda vez que tinha um conflito para resolver e era um conflito grande, ele falava: ó, Senhor, essa daí é com você, eu vou ficar aqui sentadinho no meu balanço, eu vou pegar o meu banquinho, vou sair de mansinho, o senhor resolve aí ver o que o senhor quer fazer. Não me Porque meto, ele não não quero gosta. me meter nessa confusão. Eu não vou me enfiar, eu não vou botar a mão nessa panela. O Casado fleumático, com uma sanguínea. casado com uma sanguínea, que sanguíneo adora uma confusão. O sanguíneo, ele não gosta de confusão, ele cria a confusão, né? Ah, entendi. É meio que aquela coisa, não sei se da época de vocês. Sem querer, querendo, Dou né? um boi Vamos pra não entrar colocar. numa briga, mas dou uma boiada pra Pra não não sair, sair. né? Então, o fleumático, ele não sabe nem de onde que tem os boi, o que aconteceu, se veio Isso de não é fazenda, comigo. não foi com ele. Se alguém pergunta, você viu os boi? Eu não vi nada. Sei Não de vi nada, não nada. sei de Não nada. sei de nada. O sanguíneo, ele tem aversão a conflitos. E isso fica... O fleumático, né? Fleumático, perdão. Ele tem aversão a conflitos e isso deixa muito claro o porquê que normalmente ele não dá certo com liderança. Porque as lideranças, elas precisam solucionar conflitos. E o fleumático, ele não é o tipo que vai solucionar o conflito da forma mais ortodoxa. Vocês podem ver aí o rei Salomão. Explique-se. O rei Salomão tem lá 2 mulheres brigando As por mães. conta de um bebê. Ele faz o quê? Manda Corta mamar. a criança no meio. Divide. Gente, eu como fleumática, vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu estiver no céu, eu quero encontrar com Salomão e perguntar: você ia deixar cortar a criança no meio? Porque eu acho que ele ia. Criança não é minha. Tem 2 doidas brigando por causa da criança. Fica um pedaço pra cada uma e tá tudo certo. Você tá feliz? Você tá feliz? Se tá todo mundo feliz, tá bom. Tudo bem. Eu só não quero gente brigando perto de Então mim. seria assim, se estão bom para ambas as partes, Tá tudo tá certo. tudo resolvido. Mas o fleumático, ele tem essa questão de analisar também, porque daí eu acho que posso estar enganada, né? Que a intenção ali foi ver a reação, porque a mãe jamais, ela abriria a mão para não ver seu filho morto. Com certeza. Eu Não é uma acredito. questão de não se importar, né? Eu A acredito que ele colocação. tenha colocado essa opção para ver a reação da verdadeira mãe. O Não, amor não, ia não, não. gritar, Pode né? deixar. A mãe, eu acho que ela abriria a mão da criança, Claro. de ganhar razão no caso. Pra ver a Pra criança ver viva, né? E ele, como um homem extremamente sábio, que recebeu a sabedoria direto De do Deus, Criador, é. ele já tinha isso pensado de forma antecipada, com certeza, né? Mas falando assim, como na nossa limitação de inteligência hoje, o fleumático, ele age exatamente como Salomão. Se o problema não é meu e vocês estão brigando por causa de um problema, a gente corta o problema no meio Pronto. e acabou. Simples assim. Entendeu, Mas de sanguíneo? forma... Sim, tô tentando raciocinar, tô sendo sincera dentro do meu temperamento sanguíneo, assim, sinceridade. gente, o Mas não que ele sanguíneo, não ele se não impo- consegue entender. Não é uma Que ele não se questão importe, de frieza, de você não entender. Sim. Apesar de a gente sabe que o fleumático é um temperamento frio. Só que ele não é seco. Sim. Ele é úmido. Ele não é insensível, Então ele vai se né? compadecer com a dor do O outro. outro. Agora, se entre a razão e a frieza, se entre eu me compadecer ou eu me envolver, isso estiver trazendo um conflito muito grande, o fleumático, ele quer se Entendi. livrar do conflito. Entendi, ele quer resolver o problema. É isso. Nem sempre ele vai resolver o problema. Abraão,
quando Sara e Agar começam a se Ele degladiar não dentro de resolveu, casa. não. Ele resolve o problema? Não. A Sara fala, manda ela pro deserto. Ele fala, então vai. Filha, some Tipo, daqui. você deu a solução, faz isso aí mesmo, então. Tá, ó, é isso aí. Você vai ficar feliz assim? Então tá bom, pode fazer. Na verdade, ele não Sim. resolveu o problema. Ele Não. criou Não resolveu. para uma eternidade, praticamente, né? Na verdade, ele terceiriza a resolução do problema para Deus. Todas as vezes que Abraão é confrontado com um problema a ser resolvido, ele terceiriza a resolução daquele problema para Deus. Em todas as vezes. Vocês No podem caso olhar de na Ló, história. né? No caso de Ló, ele vai para ajudar, mas não era um problema que estava diretamente com ele. Mas quando eles estavam na viagem, que o faraó quer a mulher, ele não vai lá e fala, não, peraí, essa mulher aqui é minha, ela é minha esposa, se você quiser. Um colérico faria isso. Um colérico faria isso de forma tranquila. Não, a esposa é minha, se você quiser, você me mata, mas ela é minha. Abraão não faz isso. Ele fala, ó, é minha irmã, você quer ela? Pode pegar. Aí ele vai orar como profeta e ele fala, ó Deus, ele pegou minha mulher, agora o senhor vê lá o que o senhor vai resolver. Tá com ele. Fleumático. Caso de Isaac. Deus pede Isaac em sacrifício. Um colérico ia brigar com Deus. Imagina. De jeito nenhum, como que você vai matar meu filho? Como que eu vou matar meu filho em sacrifício? É isso que você quer, Deus? Ó, todo mundo vai ficar chateado, mas você quer que eu faça isso? Então tá bom. Então eu vou fazer. A responsabilidade não é do fleumático. Entendi. Entende? Quando as duas mães, voltando lá em Salomão, quando as duas mães se colocam naquela posição de briga, se nenhuma delas falasse o filho é meu, deixa ele vivo, a responsabilidade pela morte das crianças não seria de Salomão. Seria das duas que estavam brigando e sabiam que a criança ia ser morta e mesmo assim continuaram brigando. Salomão não pega para si a responsabilidade. Entendi. Ele resolve o problema, aparentemente, né? Porque aqui Salomão de fato resolveu, mas Abraão ele não resolvia, mas ele tirava o problema da frente dele. Isso também gera uma outra característica do fleumático, que é a procrastinação em tomar decisões. Sim. Se for uma decisão simples, ele vai resolver ali e tá tudo certo. Agora, se é uma decisão que vai influenciar ou que vai modificar muita coisa na vida de todo mundo, o fleumático sempre vai entrar em conflito. E aí é um conflito interno muito forte para ele, porque ele não lida bem com culpa. E o fato de ele tomar a decisão, em algum momento ele vai se sentir responsabilizado. E, de novo, não é que os outros irão culpá-lo. Ele mesmo se culpa. E aí tem a proximidade, de novo, com o melancólico. Né? Que o melancólico ele se fecha e ele entra num processo de culpa interno. O fleumático ele age da mesma forma e a profundidade que ele consegue chegar é quase a mesma. Acho que a gente pode até equiparar a profundidade que o melancólico chega. Então a gente pode colocar talvez de uma maneira que é uma falta de posicionamento que ele teria que ter, ele não tem, o fleumático. Porque não é que ele não se posiciona. Não posicionamento no sentido dele não se posicionar, se deixar influenciar, tipo, não tem uma opinião, não é nesse lugar que eu quero colocar, mas não se posicionar nessa questão dos conflitos, igual você falou, sempre terceirizar, porque assim, uma das características do fleumático, como você bem colocou no início, é que ele é o elemento água, então Sim. ele se adequa aos ambientes. Dificilmente não tem quem não goste de um fleumático, porque é uma pessoa pacata, uma pessoa calma, né? Que se dá bem com todo mundo. Eu acho que ele é o termostato ali do equilíbrio, né? Exato, ele traz esse equilíbrio que a gente até brincou falando da Letícia entre duas sanguíneas. É uma pessoa que se dá bem com todo mundo, que consegue conversar com falar todas as línguas. Sim. Né? No convívio. Agora, quando chega a um ponto de conflito,
O fleumático, ele tem a capacidade de análise e de Sim. percepção, às vezes muito apurada. Se existe um conflito ainda, ele é um termômetro, como a Lu falou, ele percebe que o conflito está iminente. Ele vai sair antes da bomba estourar. Entendi. Eu acho que entra um pouco também pela parte analítica, né? Isso é meu. Não, isso não é meu. Esse conflito não tenho nada a ver com isso. Você Não se vou me resolva envolver, pra lá Entendeu? com ele. Eu imagino Exatamente. mais ou menos, porque dentro dessa sensibilidade, onde ele precisa do tempo como um fator importante, ele analisa o que é dele e o que não é dele. E ele consegue fazer essa separação muito mais fácil do que um sanguíneo. Um sanguíneo, ele abraça coisas que nem é dele. Exatamente. Ele vive a dor do outro, que assim, não que você não tenha que ser empático, mas você traz aquilo como um prejuízo para a vida. Por não saber até onde é seu e onde não. Onde não é. Eu entendo o fleumático nesse Isso, sentido. ele consegue fazer essa Discernir, visão analítica. separar. E quando o conflito é com ele de forma direta, porque muitas vezes Sim. Não tem como não correr tem como disso às você vezes. correr dessa situação. É. Ele vai se fechar e ele vai digerir aquilo de uma forma de como eu consigo sair disso da forma mais rápida. Nem sempre é a melhor forma. Mas ele vai tentar se livrar daquilo da forma mais rápida que ele puder, que ele conseguir. Uma característica que para os temperamentos quentes é um problema muito grande e para os temperamentos frios é irrelevante é o fato de ser ignorado. O fleumático ser ignorado é tipo assim, que bom que ninguém tá me vendo. Que bom que Se ninguém eles viu. brigarem, eu consigo sair antes do primeiro tapa. Entendeu? Agora, para os temperamentos quentes, o fato de ser ignorado é um problema gigantesco. É um problema gigantesco. Quando o ambiente está ficando, agora a palavra da vez, que é da moda, né? É tóxico. Às vezes o ambiente, ele tá normal e por algum desequilíbrio, ele começa a se tornar tóxico, estranho. O fleumático é o primeiro que vai sair. Ele não vai esperar rolar o primeiro dissabor ali dentro. E como ele tem a característica da observação, ele vai perceber às vezes muito mais rápido. O melancólico também percebe, mas o melancólico ele absorve para ele, então ele não consegue sair. O melancólico ele vai absorver aquela tensão do ambiente para ele, e aí ele não vai conseguir sair. O fleumático ele não vai absorver, ele vai sair e ainda vai falar, nossa, que povo louco, mano, tava tudo normal, começaram a brigar do nada. Que gente esquisita. E aí, trazendo para os personagens bíblicos, aí tem a questão de Abraão, né, que foi comentado. Aí tem também Esther, sendo uma mulher, uma rainha. Uma mulher. Né? Uma característica que é interessante dos fleumáticos, que são bons ouvintes, né? Sim. Conselheiros. Sim. E a gente pegando a questão da rainha Esther, tudo aquilo, né, que foi vivido, o povo dela estava em eminência de deixar de existir, sendo ameaçado mais uma vez o povo judeu aí sofrendo, né? Com ameaça, querendo destruí-los, a gente vê que realmente não é de hoje, infelizmente. E aí a gente tem a questão do tio, né, do Mardoqueu, que era sempre quem dava muita orientação para ela, mesmo depois que ela havia se tornado rainha, e sempre lhe dizia mais ou menos o que ela tinha que fazer, trazia as informações. E ela atendia. Ela atendia. Porque a questão também do fleumático tem uma questão de você meio que também precisar, às vezes, dar uns empurrãozinho, não tem? Tem. Não no sentido dele ser um procrastinador, vamos colocar assim.
Não o fleumático, por evitar conflitos Exato. sempre, ele não vai tomar Não vai- iniciativa. Exato, no sentido de você dar um empurrãozinho Pra para iniciativa. Ele Isso. não vai tomar a iniciativa. Para ele tomar a iniciativa, alguém tem que falar Tem que falar pra para ele. ele. Tem que chegar pra ele e falar, ó, faz alguma coisa Sim. lá que tá precisando. Ele não vai tomar iniciativa própria. Alguém fala, ele pode ir até... lá pra tomar fazer. iniciativa, não. Agora, um ponto que eu acho que é intersecção entre os 3 personagens é a não resolução de problemas sozinho. Sim, sempre Eu com a ia intervenção comentar de isso. alguém, né? Como se, falando nos dias de hoje, como se ele precisasse sempre de uma mentoria em acompanhamento, Sim. né? E aqui a mentoria que os 3 buscavam era Deus. É. Então, a rainha precisa, chega um momento que ela vê que ela tem que fazer alguma coisa, porque se ela não fizer, o tio dela vai ser morto. Não vai ser só o povo, É. Sim. é o tio dela. E então, ela, quando inclusive, mexe né? com o tio, eu acho que ela não Ela não seria por ser direta, rainha, porque né? seria rainha. Mas quando mexe com o tio, ele é alguém muito próximo, e o fleumático também tem essa característica de quem tá comigo, tá comigo. É. Por conta da sensibilidade Por conta que ele da tem, nessa sensibilidade profundidade. aham. Então, o tio estava com ela, o tio criou ela tinha laços fortes, demais. afetivos muito profundos. Então, saber do plano que iria tentar matar o tio dela era muito pesado. Muito. E aí ela fala, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a primeira iniciativa que ela toma, porque ela fala, não é que ninguém vai chegar e vai falar, e aí, rainha, você tem que fazer alguma coisa. Não, ela tá vendo que vão matar o tio dela. Existia um plano em processo de execução para que aquilo acontecesse. E aí ela fala, eu não consigo resolver esse problema. Sim. Ela não vai conseguir resolver o problema. Então, o que ela faz? Ela pede para que todo o povo entre em jejum e ela se isola. A característica do se fechar, do fleumático, ela se isola e ela começa a entrar num processo de digestão dela internamente. E ela começa a se questionar com Deus. O Senhor me colocou aqui. Eu não vim aqui porque eu quis. O Senhor me colocou nesse lugar. E agora? O Senhor vai deixar acontecer tudo isso? O que eu tenho que fazer? É o mesmo processo que Abraão faz quando o problema chega no colo dele, que ele tá lá na tenda e a Sara tá já dentro do palácio. E aí ele, como profeta, ele tem essa, no Antigo Testamento, né? Ele tem essa abertura com Deus de contato direto. Então ele não era um judeu qualquer ali do templo. Ele era um profeta, né? E aí ele se fecha também e ele vai ter com Deus. Mas isso é um processo muito íntimo, que é o contrário, por exemplo, de um melancólico. O melancólico, quando ele entra nesse processo íntimo, ele não consegue se fechar e manter ali. Ele sai como Ana saía pelo templo, chorando, Sim, chorando. clamando. O melancólico, em algum momento, ele vai externar essa inquietude. Sim. O fleumático, não. O fleumático, ele não sai externando. Ele se mantém profundo e ele fica ali, porque é um diálogo dele com o sagrado o tempo todo, e ele precisa solucionar aquilo. É muito pesado quando a gente vê, por exemplo, o sacrifício de Isaac. Nas passagens do sacrifício de Isaac, os versículos que mostram, eles mostram Abraão agindo, mas eles não dão conta de colocar em palavras tudo que ele estava sentindo. Exatamente. Porque é um processo tão profundo que quem narra não consegue descrever. Isso é uma grande verdade. Uau. Isso me lembra aquela frase que tem até de oração, né? Não ore até Deus ouvir sua voz, porque ele, óbvio, que nos escuta, mas até você ouvir a voz dele. E tem gente, dependendo do temperamento, que não aguenta, que vai lá e toma atitude porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu orei, eu sei que ele me escutou.
Mas eu ainda não ouvi a resposta, então eu vou já fazer alguma coisa. Cara de sanguíneo. Como quem cala, tipo assim, não, quem cala consente, ou seja, eu falei, tá tudo certo, então eu preciso de agir. Mas já o fleumático é essa pessoa que até ter a resposta igual Esther foi buscar de Deus, esperou vir. Se tivesse que esperar, ela consegue esperou ter- 3 Exato, dias, e se 3 dias precisasse, ela esperaria 3 Mas- semanas. E como você falou, e não expressa domínio próprio, né? Sim. Domínio próprio, de certa forma, tem, óbvio, fazendo parte do temperamento, mas se a gente parar para analisar, é muito. Não tem a não tem impulsividade que o impulsividade, sanguíneo não tem. Né? Ele não tem a impulsividade e ele não lida bem com impulsividade. Exatamente. Porque todas as vezes que o fleumático age no impulso, ou ele obedece um impulso que é imposto, dá ruim. Que é no caso aqui a gente vê de Abraão, né? Com a Agiu Sara. com Sara, né? A gente viu que ele sendo um fleumático, ela decidiu, ele foi e fez, acatou. Acatou. Acredito que né? Salomão também E poderia, Salomão também. por também. conta das Também, mulheres, das né? mulheres. Mas assim, a questão das mulheres é até importante dizer que não era por conta das mulheres em si, né? Não. Que ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Quantas mulheres será que ele tinha, hein? Oficialmente são 300, A né? Bíblia fala Porque que as minha amiga, aí tirando as depois, concubinas, depois né? falam que a Tirando as gente é concubinas. problema, né? Como pode, né? A gente ser um problema e todo mundo, e o cara querer tantos problemas pra vida, né? Encrenca até dizer chega. Uma já é. Uma encrenca, É que imagina aqui, um com coletivo Salomão, seria o quê? A gente também vê que ele repete o mesmo erro do pai. É. Ah, mas aí a Né? questão das mulheres seriam as estrangeiras, É. não, as pagãs, As né? pagãs. As pagãs. O fato de ele ter se envolvido com mulheres pagãs foi uma atitude de ímpeto, porque se ele tivesse realmente parado e analisado, provavelmente ele não teria seguido por aquele caminho, e quando a gente entra no livro de Eclesiastes, ele fala completamente, né, o que Onde ele já sobre está toda na essa sua questão, velhice, eu acho que Isso, reflete já sobre já analisando, se tudo. né, analisa como e fala, se eu errei autoanalisa. aqui, ele faz a sua autoanálise, ele consegue fazer o seu autojulgamento. Até por ser a introversão do fleumático, esse Isso, momento de sim. retirada para ele mesmo, Exato. ele é muito autoanalítico. O que é assim. maravilhoso também, né? Nossa, Que eu foi- ouvi tempos atrás que todos nós, como ser humano, independente do temperamento, né, deveria ter no mínimo 5 minutos para si, de se retirar de tudo e qualquer lugar e ficar em si mesmo. Que aí é onde tem a meditação ali, né? Mas seria mais ou menos isso, você se retirar para você mesmo, no mínimo 5 minutos. E biblicamente falando, a gente vê passagens também, né, que mencionam isso. Até quando no partir do pão, no participar da Santa Ceia, fala o homem, né? Analise, pois, a si mesmo. E próprio Cristo, né, quando esteve aqui na Terra, há tantas passagens bíblicas que a Que ele gente se encontra retirou. que ele fala, vou me retirar, né? Muitas vezes, óbvio, era para falar com o Pai, mas eu até comentei isso, né, em casa esses dias, eu falei, como realmente Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele pegava um tempo a sós. Ele se retirava do meio. Mas desse... o que eu acho legal a gente destacar nesse retirar um tempo a sós é porque, assim, hoje em dia, principalmente para nós mulheres, tá tendo um apelo muito grande do autocuidado, da autoanálise e tudo mais, né? Então, quando a mulher fala assim, não, você tem que tirar um tempo para você, ela vai tirar o tempo e ela vai fazer o quê? Ah, vou fazer limpeza de pele, vou no salão arrumar o cabelo, o que não... vou fazer a unha, vou no shopping comprar roupa, vou me sentir bonita. Sim. E o tirar um tempo para Não si é mesmo sobre isso. não não é só sobre sobre isso. isso, né? Não que seja errado, mas não é só sobre isso. Não né? é que Não é isso. o tirar um tempo para si mesmo é você analisar as suas emoções. É Exatamente. você analisar o que você sente. Fazer o que um você mergulho no seu eu precisa, interior. o que te incomoda, o Sim. que causa aquilo em você. Agora, quando a gente vê simplesmente a atitude do autocuidado em estar cuidando de si daquela forma externa, Sim.
ela não vai satisfazer o que tá por Não dentro. vai. Porque o autocuidado não é só skincare, né, gente? Não é só, né, você cuidar da pele, cuidar... Porque como você falou, é um autocuidado interno que vai levar Sim. ao Isso. externo, não o contrário. Eu Não é acredito o muito fora aqui. no poder do cuidado externo, né? Mas eu vejo como uma reflexão, né? É algo Se que o que de tá por dentro dentro para não tá fora, exatamente. Porque todos nós já passamos, se não quem passou, viu alguém passando, né? Momentos de baixa em relação ao seu interior que o externo estava deplorável. Uhum. Eu sou um exemplo disso. Eu já tive fases, e quem me acompanha há mais tempo sabe, que eu tive assim, era notório, né? No olhar, não era só uma questão de vaidade. Então, quando isso começa a florar, você percebe que algo de dentro para fora mudou. E a isso transformação. dentro de um sanguíneo tem um peso peso grande. gigantesco. Porque um fleumático estar num processo desse, onde o interior dele tá ruim e o externo tá demonstrando isso, para o fleumático é assim, tá ruim aqui e agora eu tô colocando para fora para eu me renovar. Agora, para um sanguíneo, não é dessa forma. Não. O sanguíneo, quando ele tá mal por dentro, que ele chega a colocar para fora, é porque ele já não vê mais saída para nada e ele não sai dali sozinho. É isso. E também o versículo bíblico já fala, né? O coração alegre, formoseia Formoseia o o rosto. rosto. E o espírito abatido, aliás, quando a gente está entristecido, o espírito se abate, né? A alma se abate. E faz secar os ossos. Os ossos, É exatamente. isso. Bom, minha gente, chegamos ao fim de mais um episódio e completamos então os temperamentos, né? Aê. Trouxemos aí a alusão através dos personagens bíblicos. Acredito que deu para ser bem claro, objetivo, né? E eu acredito que agora, a gente concluindo a série, a gente consegue... A gente fez uma coletânea aí de 12 personagens, né? Sim. Ao longo desse mês todo. E a gente consegue ver como cada personagem estava naquele determinado lugar, porque ele precisava estar ali, Sim. né? E como a gente consegue aprender tanto com os erros quanto com os acertos Sim. de cada um deles dentro do nosso próprio temperamento. Exatamente. E Deus te colocou onde você tem que estar, né? No seu isso. núcleo familiar, no seu núcleo, né, do trabalho. Você é necessário, os temperamentos são necessários. Ainda que a gente não entenda, às vezes acha que não se aceite, agora você sabe, porque Deus faz tudo perfeito, isso. né? Como Tudo é importante, perfeito. independente do temperamento, Sim. não tem um bom e um ruim, um certo e um errado. Todos são importantes e nós se completamos como coletivo. Exato. E eu falo, eu adoro, né, a ideia de que Deus é um ser relacional. Se ele é, nós também somos. Com Então, certeza. aprender Exatamente. sobre isso é aprender sobre pessoas e como se relacionar, né? Exatamente. E o gostoso da vida é isso, é mesa, comunhão, relacionamento, e é o que a gente gosta de fazer. Gente, muito obrigada, vamos deixar o link dessa série para você fazer o seu teste de temperamento. E tendo Isso. sugestões, mande pra gente, não esqueça de dar o like, ative o sininho, compartilhe o canal, ajude, porque muitas vidas serão alcançadas através desse nosso propósito. É isso, É isso Chegamos aí. ao fim dessa série de episódios temperamentos e bora pro próximo. Psicalizando Bora pro com próximo, elas. Bora pro fiscalizando Até a com próxima. elas. Vem Até com a mais, gente. gente. Tchau, 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 tchau. pessoal.